E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de Prepara Teu Coração, que eles voltaram a se enfrentar. Uma das maiores rivalidades do xadrez moderno, Magnus Carlsen contra MVL, na semifinal do Chess Tour. Inclusive, um confronto que surpreendeu a muita gente, porque o Magnus se classificou em primeiro na fase de pontos corridos, que dava ao Noruga o privilégio de escolher o desafiante que vinha da repescagem. E entre Nepo e MVL, o Magnus resolveu jogar contra o francês e surpreendeu a todos os analistas do mundo do xadrez, porque isso vinha como um grito de guerra. O Magnus queria ganhar do MVL nessa semifinal. Agora, será que isso foi uma boa estratégia do norueguês? Será que ele vai ou não vai pra final? De novo, nós tivemos durante esse confronto a característica marcante do MVL de não defender. O MVL é um jogador muito criativo, tu ameaça e ele não defende. Vamos trazer quem passa para essa grande final, porque o resultado da partida que eu trago hoje, o vencedor avança pra finalona do Chess Tour. Mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. E antes de saltar pra essa partida inacreditável, tu gosta de jogar pôquer? Muita gente não sabe, mas o pôquer é um esporte da mente, assim como o xadrez. Um jogo de estudo e habilidade. E eu quero apresentar para vocês a GG Poker, que é a maior e melhor plataforma de pôquer do mundo. Na GG Poker, tu pode jogar diversos tipos de torneios e testar as tuas habilidades nas mesas de Spin Gold, torneio multitable, all-in fold, entre outras modalidades. Os jogos podem ser realizados em dinheiro real ou em moeda fictícia para treinamento. Tu pode encontrar na GG Poker os mais fortes jogadores de pôquer do mundo. Então, tu pode testar as tuas habilidades no pôquer baixando a GG Poker com o QR Code da tela ou o link que tá na descrição e comentário fixado. E nos vemos nas mesas. Uhul! E de brancas, é Magnus Carlsen contra MVL. Terrível. Terrível! E o Magnus largou na semifinal a solidez da inglesa. Vejam que eles entram aqui numa posição simétrica da estrutura de peões, G6, G3, C5, C4, passam os bispos e também os cavalos em momento marcante da fase inicial, porque a gente tá no lance 4, e aqui o Magnus gastou 2 minutos inteiros no relógio para jogar um plano raríssimo, um plano muito raro. O Magnus vai trazer para essa fase inicial a criatividade do xadrez. O Magnus jogou aqui o lance cavalo H3 e botou o potrilho no canto, contrariando tudo que se aprende de xadrez na fase inicial do jogo. Ele não jogou cavalo F3, a ideia dele é jogar cavalo F4 e mandar o potrilho pra D5. Vamos ver se vai dar certo. Bom, o MVL jogou natural, seguiu desenvolvendo. O Magnus vai fazendo o plano dele de controlar D5, D6 pra abrir o bispo de C8, B3 pra fianquetar e rock and roll, tudo normal até esse momento. E o MVL joga o lance torre B8 e já demonstra que o plano das pretas vai ser A6 e B5, jogando pelo flanco da dama. O tempo dos dois estava bem controlado, o Magnus fianquetou e agora A6 preparando o B5, mas cuidado, tu não consegue jogar ainda porque tá caindo o cavalo de C6, o MVL vai ter que defender o cavalo primeiro. D3 jogou o Magnus para passar a dama para D2 e conectar as torres, bispo em D7 segurou o cavalo e agora realmente preparou o B5 e nesse momento o Magnus segue no desenvolvimento, ele conecta as torres e chegou B5, o jogo começa a pegar mais temperatura, o flanco da dama já tem muito contato. Nesse momento o Magnus bota o plano dele, que é saltar o cavalo para D5, e o francês joga E6 e falou, aqui não tem nada. Bom, vai vir uma simplificação, vejam lá, trocam tudo em F6, nesse momento o Magnus joga um lance de defesa controlando o salto de cavalo D4, e a gente vai chegar no momento mais importante dessa fase de início de meio jogo, porque o MVL traz a torre pro jogo, o Magnus do mesmo modo, vem a troca em C4 e agora vem um ataque no peão de D6. E como a gente sabe, o MVL, ele não defende ameaça, ele cria uma ameaça ainda maior, ainda mais grave, porque nessa posição metade desse planeta jogaria dama E7 para defender em D6 ou o lance bispo E8 para defender de torre. Mas o MVL não defendeu, ele encontrou o da máquina, cavalo E5, e volta aquele filme de novo na memória do Noruga, dos torcedores do Magnus. Será que vai dar problema? O MVL de novo jogando aquele xadrez pra cima e ambicioso. Vejam que nesse momento o Magnus, ele jogou torre D1, ele não tomou o peão. Rafael, por quê?
O Magnus tá se acovardando. Por que que ele não tomou? Olha a ideia do MVL, é bispo C6. Ele abre um ataque na dama e ele sacrifica, além do peão de D6, também o peão de C5. Mas olha o plano dinâmico do MVL. Ele pode tomar aqui. E agora, claro, se tu tomar de cavalo, entra cavalo F3. Aqui tá frito com esse potrilho. E se tomar de rei, que é o da máquina, tu leva G5 e tu entende o plano do MVL. Porque quando o cavalo sair, tá vindo dama F3 e tá vindo também, olha lá, a ideia do duplo. Aqui tá frito e nu Dendê. Então, olha como ele encontrou uma forma ambiciosa de jogar sem defender a ameaça do Noruga. Bom, o Magnus não tomou, ele viu também que não podia, centralizou a torre dele, agora bispo C6, olha lá como o MVL vai organizando bem as peças dele. Nesse momento o Magnus trocou em C6 e agora o Noruga tá vendo que esse cavalo pode voltar para E5 e depois vem a ideia do G5, vem o cavalo F3 e ainda mais com tema de duplo, o Magnus defendeu, se colocou na zaga. Os dois tinham 3 minutos e meio no relógio, também não passa nada, só que o MVL pega a iniciativa com o lance A5. A gente vai entender a ideia dele pelo flanco da dama, porque o Magnus ganha espaço no flanco do rei e agora A4. Toda a linha das pretas é muito, muito fina, vejam lá, porque nesse momento o MVL começa a desmantelar a estrutura de peões e o Magnus vai na zaga, olha lá, torre B1. Agora vem a troca. Esse peão ele vira uma debilidade de longo prazo. A coluna A, ela tá aberta. O francês traz a torre para essa coluna, argumentando que tá vindo o lance torre B8. As duas torres vão estar ativas pressionando. O Magnus melhora a posição do rei dele, fica parado. O MVL segura esse flanco do rei. E agora dama E2, claríssimo. O Magnus quer a troca das damas, quer tentar levar para um final. E eu acho que esse é o segundo momento mais marcante da partida, porque o MVL joga torre B8. E aqui o Magnus, ele busca contra-jogo. Ele não joga o dama F3, porque com a torre em B8, o Magnus volta a pressionar o peão de D6. Esse é um momento muito marcante do jogo, porque, de novo, a característica do francês é jamais defender. Ele sempre cria uma ameaça ainda mais grave. Mas nessa posição, o MVL fez uma coisa rara. Ele passou a torre para B8 e ele realmente voltou pra zaga. Ele descaracterizou o estilo dele nesse momento. Isso pode ser dramático. Isso pode ser, de fato, dramático. Por quê? Porque nessa posição, ao invés de torre D8, o MVL tinha um lance dentro do estilo dele, que era dama F5. Isso aqui é o da máquina. Seria uma ideia bem dentro da forma que ele joga. Porque se tu tomar aqui, tá caindo a torre. Essa seria a ideia direta. E se tu jogar com E4, agora sim, tu defende o peão e argumenta que tá vindo o cavalo D4 e as brancas tão fritas numa posição como essa, do ponto de vista posicional, mas não! O MVL, ele defendeu, olha lá, ele sucumbiu às ameaças do norueguês. E agora, como segue a partir desse momento? O Magnus, aqui ele começa a crescer as unhas norueguesas, olha lá, ele prepara a dobrada, o MVL se colocou no papel de defesa, agora tem que defender de novo o peão de D6 e o MVL vai defender de rei, que é uma forma criativa de defender. Olha lá, rei F8, o Magnus dobrou e agora rei E7. O MVL falou, defendo, mas defendo criativo. Só que o rei tá no meio do tabuleiro e nessa posição o Magnus joga dama F3, olha lá, ganha um tempo nesse cavalo. Se jogar cavalo E5, vem dama B7, com cheque, se tu cobrir aqui cai a torre, é dramático. Então o MVL começa a defender, então ele perde aquele estilo característica dele e o Magnus, como eu falei, cresce as unhas e ele joga a torre D5. Então aqui o Magnus começa a tentar pegar uma iniciativa, um xadrez criativo. Por quê? Tu não pode tomar a torre, senão tu leva um duplo. Então, de repente, o jogo ele virou. O Magnus começa a pressionar o francês. O MVL fica parado com torre D7. Aqui vem um lance muito, muito complexo, que é dama E4, um lance malandro do Magnus. De momento nem é tão claro, porque vejam lá, Rafael, torre D5 é para tentar fazer o MVL tomar esse negócio e levar o duplo. Por que que o Magnus jogou dama E4 cravando o peão? Cravou o peão de E, ou seja, não dá mais para tomar a torre e levar o duplo. A gente vai entender a malandragem desse lance agora. Porque vejam que o MVL jogou cavalo E5, bloqueando tudo, e aqui é que tu entende por que que ele jogou o lance dama em E4. Olha o lance que jogou o Noruga. Torre, toma, C5. É brilhante. Toda a ideia é brilhante. O MVL estava apertado no relógio. Rafael, qual a ideia? O MVL vai mostrar. Ele tomou isso aqui no pré-move e o Magnus agora toma em D7. E a ideia toda é que quando tu toma de rei, o Magnus vai recuperar a torre.
dama B7 e recupera a torre com o ganho de um peão. Rafael Lorota, por que o MVL então não tomou de cavalo? Agora é que tu entende o dama E4. Olha, ele crava o peão de E6 porque ele dá o duplo nessa situação. Então o Magnus estava vendo, torre toma C5 e cravou o peão, porque se tu tomar de rei, tu perde a torre, e se tu tomar de cavalo, tu perde a dama. Então toda a ideia foi preparada no caldeirão da bruxa. Torre C5 é brilhante. O MVL tomou, o Magnus trocou, o MVL viu que ele não podia tomar de cavalo, tomou de rei, só que agora o Magnus vai pegar a torre com o ganho de um peão entrando na etapa final. Olha lá, rei E8, o Magnus recupera a torre dele com um peão a mais. O MVL agora vai buscando contra-jogo por essa diagonal, só que aqui cai mais um peão. Olha lá, dama C8, cai em C5 com cheque e o Magnus ainda defende a entrada em E4. Momento dramático do jogo. O MVL busca contra-jogo, melhorando as peças dele pouco a pouco. E4, tirando a dama dessa casa tão ativa, dama 5, e aqui não tem outra forma de descrever essa situação senão desesperadora. Não tem outra forma de ver isso daqui. Tá apertado no tempo e aqui ele tem 2 peões a menos e o Magnus tem 2 peões passados. O francês tá segurando o avanço da pionada. Nesse momento o Magnus joga o lance cavalo H3, segura F2, prepara cavalo G5, dama B4 bloqueando, e agora quem não defende é o Magnus. Ele joga ativo, cavalo G5 sacrificando o envenenado peão de B3 que o MVL não tomou, ele jogou dama em E1. Rafael, por que não tomou aqui? Porque a ideia do Magnus agora é jogar ativo. Olha lá, ele quer tomar em F7, e se tu voltar pra zaga aqui tu perde tudo, porque eu jogo cheque. E agora, claro, se tu jogar isso daqui, eu dou cheque e ganho a tua dama, tem que jogar dama D7, mas aqui eu posso simplesmente trocar as damas, cair E6 e todos os peões do mundo a mais pras brancas nesse final. As pretas estão perdidas. Então o MVL buscou um certo contra-jogo, ficar de olho em F2, a dama não pode desviar dessa defesa. Aqui o Magnus joga C5, disparando o flanco da dama. E5 jogou o francês pra tirar a dama dessa zaga, e agora o Magnus joga o cheque, e depois de F8 ele volta pra defender o peão, tá 3 casinhas da promoção. F6 jogou o MVL, mas esse lance é muito, muito arriscado, porque ele enfraquece também, além da 8ª fila, a 7ª fila, e o Magnus aqui ele vai pro mate. Olha lá, ele entra com a dama e agora começa a caçar esse rei. Nesse momento vem cavalo E6 e não vai ter jeito, o mate é forçado. Olha lá, jogou dama C8, rei E7, dama D8, e aqui o MVL abandonou essa partida. Lutada. Rafael, calma lá. Por que foi que abandonou se o cavalo tá caindo? Sim, mas se tu tomar o cavalo, tu leva mate. Fim de jogo. O Magnus vence o MVL na semifinal, uma partida lutada que descaracterizou um pouco, em algum momento, o xadrez do francês. Será que foi isso que fez o MVL perder esse confronto? O Magnus vai pra final e vai enfrentar o russo Nepo. E tá no ar a precisão desta peleja. O Magnus jogando como uma máquina terrível. Marca aí o lance brilhante. Torre toma C5. Agora, vejam os resultados. O Magnus elimina o MVL pelo placar de 3,5 a 1,5. E o Nepo elimina o Firuja com o placar de 3,5 a meio. Comenta aí embaixo quem tu acha que leva essa grande final. Estaremos ao vivo daqui a pouquinho, 14 horas, horário de Brasília, para acompanhar ao vivo essa grande final. Se tu gostou da análise, tá curtindo a cobertura, não esquece de likear e até os próximos vídeos.